Saudações, povo de Deus. Bom dia para todos, evangelista Gabriel, seu servo. Estava agora há pouco lendo o devocional, a palavra de Deus, meditando na palavra. E um texto bem simples saltou aos nossos ouvidos, aos nossos olhos e ouvidos, né? Se o Senhor assim o permitir, faremos. Se assim o Senhor permitir, faremos. Aos Hebreus, capítulo de número 6, seu parágrafo 3. E talvez seja a resposta de Deus para você, meu irmão, minha irmã, que está em dúvida, querendo fazer ou deixar de fazer, tomar alguma postura, alguma decisão importante. Aos Hebreus capítulo 6, parágrafo 3, se o Senhor assim o permitir, faremos. Provérbios capítulo 27, a Bíblia diz: não premediteis do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. É muito conhecido também da igreja o texto em São Mateus, onde Jesus diz que basta cada dia o seu mal, ou as suas demandas, o seu roteiro, o seu itinerário, o seu fluxo, enfim, basta a cada dia a sua demanda. Tiago capítulo de número 4, Tiago usa uma expressão ali nos versículos de número 13 e 14. E agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos e faremos, iremos a tal lugar, a tal cidade, e lá angariaremos, no lugar do que deveria dizer, se o Senhor o permitir, assim o faremos. E o que passa disso é de procedência maligna, de intento maligno. Ou seja, para resumir, né, a Bíblia ela é a nossa bússola. Você que crê, ainda que você não seja professo, um cristão, né, de fato, deveras, mas você tem a Bíblia como regra de fé, conduta e prática. Então, medite na lei do Senhor, meu irmão, e você terá norte, terá direção, você terá respostas. Bem-aventurado é o varão, o homem, né, mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será plantado como árvore junto aos ribeiros de águas, que dão os seus frutos na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. A Bíblia, meu irmão, já dizia o grande evangelista das multidões, Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que irá circular hoje. A palavra de Deus é imutável, invariável, sem sombra de mudança e variação. Então, medite na lei do Senhor. Busque na palavra de Deus a direção. Eu abri a Bíblia e comecei a ler com o espírito de entendimento, o Espírito Santo. Não leia a Bíblia de qualquer forma. A Bíblia não é um livro comum, meu irmão. Se a Bíblia fosse um livro comum, uma literatura qualquer, o homem já teria destruído a Bíblia.
Mas a Bíblia é a palavra de Deus inspirada aos homens. É Deus falando por meio dos homens. Nenhuma profecia é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, parágrafo 21, 20 e 21. Porque a profecia não é de particular interpretação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é um livro comum, é a palavra inspirada de Deus. Vou dar um exemplo bem simples, bem corriqueiro, bem grosso para você entender como é que é a Bíblia. Você que estudou, passou pela sala de aula, lá no primário, e a professora dizia assim: vamos fazer um ditado de palavras. E a professora ia ditando e você ia escrevendo. Assim foi Deus falando aos homens, inspirando o homem para escrever a sua vontade. E a Bíblia é um livro de regras, a Bíblia é um livro que, pasmem os senhores e senhoras, que não só tem bênção, ela também tem maldição. Nenhum homem colocaria uma espada afiada, pontiaguda, em direção à sua própria cabeça. Essa é uma das provas cabais de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não só fala daquilo que o homem quer ouvir, como também daquilo que o homem não quer ouvir. A Bíblia condena os pecados do homem. Ninguém escreveria um livro que pudesse lhe satisfazer 100%. E iria colocar lá, se arrependa, ou você se arrepende, ou você vai para o inferno. Então a Bíblia, ela fala isso, medite na lei do Senhor. E eu vou finalizar. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, parágrafo 39. Então, creia na Bíblia para ser salvo e pratique-a para ser sábio, ou vice-versa. Deus te abençoe. Texto base, Hebreus capítulo 6, parágrafo 3. Você que queria uma resposta de Deus, se assim o Senhor o permitir, assim faremos. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, seus sonhos e planos, propósitos, projetos, intentos do seu coração, desejos da sua alma. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus: Deus está no comando de tudo. Um grande abraço.